Saudações biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 66 e nós vamos falar sobre entomofagia, ou, para ser ainda mais específico, antropoentomofagia. E se por acaso você está no automático, não viu a capa do episódio e não sabe do que se trata, se segura na cadeira aí que daqui a pouquinho a gente te explica. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador deste podcast e hoje estamos sem convidados, mas acompanhado de toda a bancada de administradores da página. Dá um salve aí pra galera, Aron Marmorato. Salve galera, eu sou Aron, como o Flávio falou, sou biólogo e finalmente faz um tempinho, né, que a gente não gravava todo mundo junto, então chegando nos últimos episódios do ano, estamos juntando a galera de novo, né? É isso aí, o Aron tava meio sumido, não participou de muitos episódios nessa temporada. Os caras só gravam em dia que eu tenho aula, pô, aí complica, velho. Hoje ele tá de volta, tá meio tristonho, porque o Brasil ganhou e o Aron torce contra. É só por causa do Neymar, quando o Neymar não tá eu torço a favor, e quando o Everton tá eu torço a favor também. Brasil! Ai, o Everton, o Neymar, o Hexa vem, não importa com quem. Se for contra a França, eu tô pintando a cara de verde e amarelo, irmão. Então vai lá, Susan, dá um oi pra galera. Bom, e falando em Hexa, né, gente, em clima de Hexa, vamos falar de hexápoda. Né? Bom, vamos lá. Oi, gente. Eu sou a Ótimo. Susan. Muito bom estar aqui com vocês novamente para esse episódio que tá do jeitinho que eu gosto hoje. E eu só digo uma coisa para os nossos ouvintes. Se você é daquele que prefere encontrar um bicho na goiaba do que encontrar só metade do bicho, esse episódio foi feito para você. Muito bom, pegou o gancho na veia isso, hein? Muito bom, a referência do Hexa com o hexápoda foi... A bola veio quicando, meteu na gaveta. Pois é, aqui é só craque. Aproveitando as referências futebolísticas. Uhum. Muito bom, é isso aí. Bom, antes da gente então partir, né, para os nossos recados, para a gente partir para a conversa mesmo, queria deixar aqui o nosso muito obrigado ao Zé, nosso agora ex-companheiro, né, de podcast, ex-companheiro de biologismo. Ele participou com a gente aqui, vocês devem ter ouvido alguns episódios que ele participou, ele fez parte da equipe por pouco tempo, mas foi um tempo curto, mas que ele colaborou bastante com a biologismo, com várias ideias, com muitas sugestões, com bastante amizade também, né? Foi bacana o tempo que ele participou com a gente e agora ele continua nos acompanhando. Aí a gente espera que ele esteja ouvindo os nossos episódios e acompanhando nossos conteúdos nas redes sociais, né? Então, Zé, um grande abraço, valeu demais pela sua contribuição, pela amizade e tamo junto e é nóis. Isso aí, valeu Zé. Sem saber que tava complicado, né? Que o Zé agora é um garotinho europeu, né? Fuso horário diferente, a gente gravando 8 horas da noite, pro Zé era de madrugada, né, coitado? Aí fica meio complicado, né? Exatamente. Bom, Zé, muito obrigado por ter nos auxiliado aí nesse curto período. As portas estão sempre abertas para você, né, quando você quiser. E valeu por tudo, um grande beijo para você e continua nos ouvindo. É isso aí. Bom, convites para redes sociais. Vamos jogar no colo do Aron, porque faz tempo que não aparece por aqui, né? E o Aron vai gostar da rede nova? Então. Fala da rede nova? É mesmo, é a primeira vez que a gente vai divulgar essa rede. Então, vai lá, Aron. Então aí pra você que ainda não curtiu nossas redes sociais, finalmente a gente chegou a 100 mil curtidas no Facebook. Eu já tava de saco cheio de ficar falando todo podcast pra que ia chegar nos 100 mil. Finalmente a gente chegou nos 100 mil, então curte a gente lá. Facebook, Instagram, Twitter, tudo, @biologismo. E agora, se você tá curioso pra ver o cu da biologismo, segue lá que a gente também tá com essa nova rede social. É tudo biologismo, vai lá ver o nosso cu que tá bem divertido. Vale ressaltar que a escrita é K-O-O-H.
Ai, É isso aí. Caramba, A rede social da quinta série, a gente tá lá também. Não, imagina que os gringos iam saber, né, velho? Que os caras faziam um negócio. Não, os caras põem uma rede social chamada Cu e tem um pintinho de logotipo, mano. Puta que pariu. Aí os caras. Aí chega no colo do brasileiro e então ferrou, né, velho? Aí virou bagunça. Pois é. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Bom, hoje quem vai dar as cartas nessa conversa, claro, é a nossa entomóloga particular aqui, né? Nossa queridíssima amiga Susan Cunha. Mas antes da gente pedir para ela explicar o que é e como funciona, eu quero fazer uma introduçãozinha para uma das justificativas da entomofagia. Menos de um mês atrás, a humanidade atingiu 8 bilhões de pessoas. A velocidade do crescimento populacional é assustadora, né? Por que eu digo isso? Porque estima-se que o primeiro bilhão de humanos ocorreu em 1804. Quer dizer, então não foram 1804 anos para chegar em 1 bilhão de habitantes, né? Foram mais de 300 mil anos, considerando o surgimento do Homo sapiens, né? E depois disso foram mais 123 anos, em 1927, para chegar aos 2 bilhões. E somente mais 33 para chegar em 3 bilhões, em 1960. A partir daí a coisa acelera bastante. Foram somente mais 14 anos, 1974, para chegar em 4 bilhões. 13 anos para 5 bilhões, 1987. 12 anos para 6 bilhões, 1999. 12 anos para 7 bilhões, 2011. E 11 anos para 8 bilhões. A estimativa era que se chegaria a essa marca de 8 bilhões em 2025. Então a gente já adiantou uns 3 anos aí, né? Existe, na verdade, até a expectativa que daqui para frente dê uma desacelerada, porque muitas pessoas estão tendo menos filhos, as gerações estão um pouco diferentes, estão tendo filhos mais tarde e tal. Mas, enfim, é um número imenso, né, de seres humanos, e com isso vem o problema da alimentação, do planeta não nos fornecer estrutura suficiente para isso, né? E aí uma das justificativas da entomofagia é essa, a busca por alimento para conseguir alimentar toda essa população, né? Então esse é uma das justificativas para o uso desse meio de alimentação. Então, Susan, já vou chamar você agora, porque o primeiro tópico nosso aqui é justamente esse. Os insetos são o alimento do futuro? E aí já aproveito para pedir para você dar uma definição básica sobre esse termo, entomofagia, antropoentomofagia, por favor. Vamos nós. Bom, vamos lá. Em relação ao termo, né, acho que entomofagia já é um termo que vem sendo utilizado há mais tempo. Esse antropoentomofagia, né? É antropo, né, Flávio? Antropoentomofagia já é um termo mais recente. Mas, né, ambos se resumem ao consumo de proteína derivada de insetos. Então, seja alimentação baseada em insetos, que já é um traço comum de diversas culturas ao redor do mundo, né? Embora aqui no Brasil isso seja uma área que a gente ainda engatinha, esses insetos já integram o cardápio humano de várias civilizações há muito tempo. Então, não é algo novo. Eu achei muito interessante essa abertura que o Flávio fez, né? Porque primeiro que eu acho que assim, o objetivo desse nosso episódio de hoje, bom, vamos ver se vocês concordam com isso, depois vocês mexem aí no que eu vou falar depois.
mas o objetivo seria trazer esse tema para uma discussão bacana, né? Tentar pontuar alguns aspectos importantes, porque para algumas pessoas esse pode ser o primeiro contato hoje aqui nessa conversa com a ideia de ter insetos como alimento. Já para outras pessoas pode ser algo até do cotidiano dela, né? Então acho que a gente vai tentar buscar aqui nesse episódio explorar um pouco desses dois lados aqui, né? Para quem ainda não está familiarizado com a ideia e para quem já tem isso incorporado de alguma maneira no seu cotidiano. E eu achei bem legal essa introdução do Flávio, né? Que comentou sobre o crescimento populacional ser um dos motivadores. A FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, eles já discutem muito, acho que desde 2013 eles lançaram essa questão, né, que tem ganhado espaço cada vez mais, que seria a questão da alternativa alimentar, né, sendo o consumo dos insetos. E porque, claro, né, como o Flávio falou, se a população vai crescer tanto assim, né, e há estimativas que a gente vai chegar a 9 bilhões de pessoas, muito próximo, aí no futuro muito próximo, claro que a gente vai ter que aumentar a quantidade de alimento que está sendo produzida, né? E também é uma estimativa de que sejam 70% de aumento. E aumento é um aumento considerável, né? Se a gente for ver. E do que a gente mais consome, que seria, por exemplo, cereais e carne, a gente vai ter que ter um boom aí para tentar suprir as necessidades dessa população, um boom na produção. Eu acho que muito se discute acerca dessa questão do consumo de carne, né, que eu acho que entra um pouco aqui no nosso tema de hoje, e a questão também das questões ambientais envolvidas nessa produção de carne, né, que eu acho que é o que a gente vai dar mais foco aqui no caso. Acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das vantagens, mas como o nosso tópico, né, a questão da produção de carne, talvez aí já para um rumo insustentável, cada vez mais insustentável, eu acho que é interessante a gente mencionar agora as questões ambientais envolvidas, né? Como a gente já falou, a produção de carne vai ter que aumentar, né? Assim como a produção de outros alimentos. E grande parte, né, das regiões do país, elas são destinadas para o agronegócio, para alimentar o gado, também precisa comer. E além disso, a questão da ocupação do espaço físico, né, desses animais. Também demanda grande quantidade de água, né, e também tem a questão das emissões, né, dos gases que causam aí o efeito estufa em larga escala. Então, devido a essas características da nossa produção, a gente vê uma tendência que cada vez se torna mais insustentável. E em contraste com essa produção de alimentos, a gente também vê aumentar não só o crescimento populacional que a gente já tem aí pela frente, mas também o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, que eu acho que é um dos pontos bem importantes aqui, cruciais até, para a gente começar a falar um pouco mais sobre esse tema, né? Seria a questão da insegurança alimentar. Eu vou falar de uma maneira super simples, mas o que eu quero dizer quando eu menciono insegurança alimentar seria pessoas que não têm certeza se conseguirão alimento para os próximos dias, pessoas que têm, né, como obrigação diminuir a qualidade e a quantidade de alimentos que estão sendo consumidos. E num caso mais grave de insegurança seria aí realmente ficar sem comer, né? Sem ter o alimento por alguns ou vários dias, né, na sua rotina cotidiana. E a gente tem, segundo o boletim da própria FAO ainda desse ano, 61 milhões de brasileiros sofrendo com insegurança alimentar. Isso no Brasil, né, gente? 61 milhões. E eu acho que, assim, isso é um dado grave, mas ele se torna mais grave ainda se a gente vê isso em relação à proporção de crianças, né? Quando a gente fala de insegurança alimentar, fome no mundo, desnutrição, isso é algo muito triste, muito sério, muito grave, mas eu acho que essa gravidade aumenta quando a gente se trata de crianças, né? Que estão num processo de desenvolvimento que é totalmente prejudicado quando se não tem os nutrientes necessários para esse desenvolvimento. E aí então vem a FAO e fala, olha, desde 2013, né, que eu já mencionei,
A FAO lança essa questão, né, que a entomofagia, então, no caso, seria uma boa alternativa para contribuir com a promoção e manutenção das pessoas com insegurança alimentar no mundo, né? Além de ser um modelo mais sustentável, que a gente vai falar um pouquinho também, questão da produção, né? E também até um novo segmento para o mercado aí em ascensão, porque a gente tem um grande potencial, né, de expansão aqui no Brasil, dadas as vantagens climáticas que a gente tem aqui, e pode ser um potencial produtor e exportador, então pode mexer na economia também. Enfim, acho que o panorama geral sobre entomofagia é esse, né? Motivado principalmente pela questão de nutrir, né? Nutrir e dar uma segurança maior às pessoas que se encontram em insegurança alimentar. Eu acho que é isso, né? Você pontuou bem, realmente são esses panoramas, né? Como você comentou, acho que essas são as principais razões para que exista essa alternativa, né? Realmente pode ser uma alternativa alimentar, né? E com um investimento legal, com pesquisa, né? Não sendo feito de qualquer maneira e tal. Pode realmente ser uma alternativa para combater a fome em muitos locais do mundo, do Brasil e outros países que passam por esse problema também. Também, aparentemente, pode ser um aliado, né, do clima, da conservação da biodiversidade, da conservação de florestas, né? A produção de insetos para fins alimentícios, realmente não precisaria desmatar enormes áreas, não precisaria de centenas, de milhares de hectares para você produzir, sei lá, quantas toneladas de alimento, né? Como é o caso do agronegócio, né? E a gente ainda não precisa mais, acabou não entrando, né, nessa questão muito do agronegócio, além de demandar realmente uma área muito grande para ter um pasto, né, para o gado se alimentar e tal. Muitos desses grandes fazendeiros têm áreas improdutivas, enfim, é uma questão que já vai um pouquinho para outro lado, uma questão social, política aí, que a gente não precisa entrar muito nela, mas também tem essa questão, né? Mas, enfim, são pontos importantes que você comentou, uma alternativa, né? E essa questão da produção de carne que também se torna insustentável com o crescimento populacional mundial também, né? Realmente parece ter essas vantagens, né? Em comparado ao que a gente tem atualmente, né? O modelo atual que a gente tem, né? Uhum. E uma coisa que é legal falar também, vai ser meio polêmico isso, né? Então antes que o pessoal fale que eu tô sendo contra, não é nada disso, tá? É só pra vocês parem e pensem um pouquinho antes de querer ficar querendo já encher o saco. Mas tipo assim, o pessoal fala, mas daí tem as coisas do que os passos para agronegócio e tal, mas e se daí pegar e plantar, fazer pra soja, para começar uma dieta vegetariana e tal? Dá certo também, mas tipo, que o pessoal esquece também que tipo, a quantidade de pasto que você usa também para poder fazer plantação de soja, enfim, é gigantesca também, né, cara? São hectares e hectares que você usa também para plantação. Então, tipo, você utilizando insetos, você vai diminuir muito isso, né? Aí o pessoal pode falar, mas aí se você... Mas também metade dessa plantação de soja ou de não sei o que é para poder fazer a ração para os bois. Concordo, mas mesmo você diminuindo, você tirando os animais e utilizando só para uma dieta vegetariana, ainda vai ter uma quantidade enorme de terra você usando. Então você consegue aumentar muito mais com inseto, né? Com certeza a questão do espaço reduziria muito, né? É óbvio, né? A gente sabe. Então. A gente não está propondo uma coisa utópica aqui de vamos substituir toda a alimentação por inseto, não é isso, né? A gente sabe que isso nunca vai acontecer, mas em termos de comparação, né, um prédio, por exemplo, você conseguiria produzir toneladas de insetos, né? Com certeza. E em questão de espaço você ganharia muito, né? E vai baratear também, né, cara? Porque a gente sabe, daí fala, muita gente também não tem uma dieta vegetariana, porque a gente sabe que é caro, cara. Não dá pra você ser... Mano, você acha que o cara prefere pagar, tipo, 10 conto num dogão ali, juntar, ou o cara pagar, tipo,
30 pau numa bandeja com 6 hambúrguer vegetariano, tá ligado? Ah, sim, É muito esses caro, produtos sabe? que, Então, entre aspas, imitam, né? é, Tipo, sei lá, esses, né? Not mayo, né? então. Ou not burger, essas coisas aí, realmente são caros, né? É claro que, assim, tem a questão do hortifruti que, em geral, é mais barato e tal, Sim, né? Mas também, aí a gente entra também no lance da praticidade, né? Com com esses alimentos certeza. processados, que a pessoa prefere comprar um pacote de alguma coisa ali que já está pronto, é só sentar e comer, né? Do que preparar uma alimentação mais balanceada e tal, né? E tem aquela coisa que eu li uma vez, eu não sei se isso é verdade, eu não procurei dado, não sei se vocês chegaram a ver, vocês podem me falar, que, tipo, na verdade, o planeta Terra, ele comporta hoje, tipo, ele tem comida pra todo mundo. Ele não é que falta comida, só que o problema já entra nesse negócio político, socioeconômico, que ninguém, não é todo mundo que tem acesso, mas, tipo, acho que comida tem. O problema é que eles jogam muito desperdício porque eles não querem dar Uhum, o que sobra, né? Tem sim. leis que também não deixam eles dar, porque vai que você dá um negócio, o pessoal passa mal o processo, os caras se ferram ainda, né? Exato, tem isso Mas mesmo. eu acho que tem isso aí, tipo, não é que não falta, tipo, tem comida acessível, tipo, acessível sim, é pra todo mundo, mas não é acessível, né? Porque não sei se ainda é assim, se era, não sei também. Sim, sim. Eu acho que talvez num futuro, É, no com futuro esse fique falte, mas tipo, crescimento, uhum, hoje em dia, tipo, tanto de comida que é produzida, conseguiria alimentar o planeta inteiro, né? O problema é que a gente sabe que não é assim por causa de todos esses outros problemas que tem, né? Mas certo. em questão de Exato. comida, eu acho que né? Ainda tá. A produção ainda não é menor do que o consumo, né? Não, eu acho que Não não. sei. Eu acho que isso é uma premissa ainda, né? Para um futuro que a gente está caminhando para isso. A questão também é que falta muito interesse, né? Ah, com certeza, certeza. Eu achei interessante o que o Flávio falou, né? Porque, sei lá, acho que algumas pessoas realmente têm essa visão quando a gente fala de entomofagia e talvez isso, por isso, a pessoa não goste muito da ideia. Porque dá a impressão de que a gente vai substituir realmente tudo, a gente só vai comer inseto. E não, acho que até a questão da própria proposta da FAO seria um aditivo nutricional importante, principalmente para as crianças malnutridas, enfim, né, para a questão da falta de alimento. Mas não seria substituir a alimentação que a gente tem, sim um complemento, algo a mais, né, que você teria disponível num momento aí que é necessário os nutrientes que algumas vezes você não consegue de outras maneiras. Então, acho que é interessante a Uhum. gente salientar isso também, porque muitas vezes dá essa impressão de que, entomofagia, nossa, só vai ter grilo pra eu comer aqui. Não é muito bem É, assim, né? Acho que a gente tem vários e vários lados que a gente também vai acabar pontuando durante a conversa, e aí a gente talvez tenha um panorama um pouco mais amplo do que seria realmente a questão de entomologia, da entomofagia, que é adição, né? Adicionar itens alimentares à dieta. Você fala isso aí, a galera já acha que você vai sair comendo espetinho de saúde É, lá no bar, né, velho? ué, por que não? Agora eu vou, co- Mas, agora eu vou contar rapidão, vou contar um segredo pra galera, a gente vai entrar nesse tópico depois, mas já dando um spoilerzinho, vocês comem inseto faz muito mais tempo que vocês imaginam, viu, cara? exatamente. Tem muita gente que não sabe, mas É, mas realmente vocês está comem presente. inseto faz tempo, brother. é, Mas assim, a outra coisa que eu queria comentar que a Susan falou, e achei que dá para puxar um gancho aqui de um outro tópico, esse lance de assim, não é simplesmente tipo, nossa, não tenho o que comer, eu vou comer inseto. Não é é, uma coisa tirada do nada, assim, uma ideia tirada do nada, né? Existem estudos, assim, existem comunidades que se alimentam disso há muito tempo, comunidades indígenas principalmente, já possuem, né, insetos na sua dieta e tal. Nutricionistas também investigam isso, pesquisam isso e tal. Eles são fontes de proteínas, né? Fontes importantes de proteínas, né? Claro, você não vai comer qualquer inseto, né? Mas alguns grupos de insetos podem ser utilizados na alimentação humana, né? E ainda ter um valor proteico, além da proteína, ter nutrientes importantes ali para ajudar em crianças com má nutrição, por exemplo, né? Então, eu vou só citar alguns exemplos que a gente tem aqui, que eu acho interessante, mas os insetos, eles têm alta concentração de ácidos graxos, né? Eles são ricos em fibras,
Então, diversos outros micronutrientes, como cobre, ferro, zinco, né? E ainda tem uma outra vantagem que a gente acabou incluindo aqui nesse tópico, que é a questão de diminuir até os riscos das pandemias, né? Porque existe um risco mais baixo das zoonoses, né? Então, quer dizer, a gente ainda está vivendo uma pandemia de Covid-19 aí. Claro, hoje, graças às vacinas, muito mais atenuada, né? Mas a gente ainda vê as consequências dessa pandemia que matou milhões de pessoas no planeta, e isso tem a ver com a nossa alimentação, com o modelo de alimentação atual que a gente tem hoje. E a entomofagia é uma alternativa que também pode diminuir esses riscos, né? Porque são menores os riscos de pandemias, né? De zoonoses, aliás, né? Então, acho que são pontos interessantes também para contribuir na discussão, né? Ah, sim, com certeza. Entraria aí nas vantagens, né, Flávio, de se ter a entomofagia. E só complementando, né, a questão, o Flávio falou do valor nutricional, e eu trouxe uns dados acho que da FAPESP, compilação da FAO, que em relação à proporção de proteínas por quantidade de massa, se a gente pegar a formiga, né, aquela tanajura que o pessoal come, né, a bundinha, a gente tem 42% aproximadamente de proteína nessas formigas, enquanto Caramba. nas carnes de frango a gente tem 23% e a bovina 20%. Então a gente vê aí que numa mesma quantidade a gente tem o dobro de proteína na formiga em relação à carne bovina, né? Fora tudo isso que o Flávio falou, né? Desses outros minerais aí que a gente tem em abundância. E ainda a gente pode estender isso para outras vantagens, né? Se a gente pensar numa criação aí de gado, enfim, sei lá, eles demandam uma quantidade muito grande de alimento em relação aos insetos, né? Os insetos, eles precisam de bem menos quantidade de alimento porque eles são muito mais eficientes do ponto de vista de converter os alimentos em massa corpórea. Então, se a gente for produzir, por exemplo, 1 quilo de inseto, a gente precisaria de 2 quilos de ração. Já para produzir 1 quilo de carne bovina, a gente precisaria de 8 quilos de ração, né? Então, olha que interessante. Pois é, então você vê essa questão é muito interessante, né? Porque com menos alimento, como o Arão falou, a gente vai precisar lá dos pastos para prover alimento para esse gado. No caso aqui dos insetos, a quantidade de alimento que a gente vai precisar para ter a mesma proporção de massa aí, de proteína, é bem menor. Questão do espaço físico, então aí a gente vê que é gritante. E também a gente tem que levar em consideração que os insetos possuem um ciclo de vida bem curto, né? Então, esses insetos estariam prontos para alimentação num tempo muito mais rápido, né? Do que a criação de... É verdade. E eles se reproduzem muito facilmente, né? Então, uma fêmea pode dar origem a 1000 ovos. Dependendo da espécie, você pode ter isso numa ninhada. Então, são coisas que vai para conta das vantagens, né? Sim. Né? Questão dos gases, aí já falando das... mas aí eu já tô falando das vantagens ecológicas, né? Esperar vocês falarem alguma coisa antes. Se vocês tiverem... Não, mas eu ia fazer um comentário também sobre a questão ecológica que você falou, né? Do pasto, da quantidade de espaço necessário e tal, e também tem a quantidade de ração que você comentou. A quantidade de água também, né? Eu não sei se você tem algum dado sobre isso, mas a gente sabe que o agronegócio utiliza muita água, né? Muita mesmo. É o maior consumidor de água do país, né? Então, certamente, para produção de inseto, para consumo, né? Com certeza é muito menor do que isso, né? Deve ser uma porção bem mais baixa, né? Uma porcentagem, né? Ainda mais que os insetos eles são adaptados para evitar a perda de água, né? Pelo exoesqueleto. Então, eles conservam bem a água que eles têm ali como provisão. Então, a água acho que também é uma vantagem infinita, se a gente pôr na conta, né? A quantidade de água é bem menor. E uma coisa legal também, né? Quando o Flávio falou do espaço, eu acho legal salientar isso. Que
que o Flávio comentou. Não, dá pra gente criar inseto no apartamento, dentro da cidade ali. E às vezes nem tá sabendo que tem uma criação de insetos no apartamento. Coisa que outros tipos aí de criação, né, pra carne a gente não conseguiria. Então só vantagens aí no caso, né? Exato, dá pra ter uma fazenda de inseto no centro da cidade, né? Dá pra ter. E só voltando um pouquinho do que a Suzana falou, aí pega esses maromba aí, ó, fica se achando gastando milhões em whey, comendo 20 quilos de carne. Vai comer formiga, rapaz, quer assinar um machão? Não quer crescer? Vai comer formiga então, rapaz. Fica comprando esses wheys aí, carnívoro aí, vá, rapaz, aí não impressiona ninguém mais não. Bom, e aí, acho que dá pra mudar um pouco do tópico também, falar dos benefícios que tem essa alimentação com base de insetos e tal, dá para ter uma alternativa, né, alimentar de subsistência, assim, tipo, como que os insetos podem ajudar na economia de comunidades carentes e tal, igual a gente falou no começo, né, tipo, seria uma área menor, talvez fica mais barato, porque às vezes comida vegetariana não é acessível a todo mundo, né, então é um tópico que dá pra gente conversar agora, ver como que pode auxiliar essas pessoas, né, e ajudar na economia também. Acho que assim, acho que em algumas regiões aqui do Brasil, né, já mantendo no nosso cenário aqui, acho que é até uma tradição se consumir alguns tipos de insetos, principalmente em comunidades rurais, né, do Brasil e tudo mais. Só que assim, acho que não só eu acho, né, mas muitas das pesquisas também mencionam que a popularização desse alimento, né, em centros urbanos maiores ainda encontra um grande obstáculo, né, pela questão do preconceito, né, por parte das pessoas, até a questão de própria aversão mesmo em comer insetos. O pessoal geralmente associa inseto com sujeira, né, com coisas ruins. Tem até um artigo que eu li que mencionava que as pessoas associavam a questão de se alimentar de insetos com um sentimento de inferioridade, sabe? Tipo, como se isso fosse um ato muito primitivo e que deveria ser evitado. Mas eu acho que realmente isso pode contribuir, não somente para a questão da nutrição, né? Como benefício social, mas também a questão da ajuda nas comunidades mesmo, né? De ajuda de se levantar uma grana ali para as comunidades, seja onde for. E como eu já mencionei, né? A gente tem até a questão de, quem sabe, até exportar. A gente tem aparato climático muito bom para a gente produzir insetos. E a gente está num país mega diverso. A biodiversidade sempre está a nosso favor, e ainda mais nesse caso com insetos. Então, a gente tem insetos variadíssimos aqui, que a gente poderia utilizar na alimentação, tanto aqui interna, quanto também para exportar, né? O que ia aquecer aí o mercado de várias maneiras. Então, eu acho que são possibilidades que são interessantes de se pensar. Acho que tem pesquisas tem poucas pesquisas ainda. Se a gente comparar ao tempo atrás, já tem um volume muito maior de pesquisas na área. Mas acho que com o crescimento dessas pesquisas, dessas possibilidades, a gente vai ter um grande comércio aí, né? Uma grande fonte de renda para várias pessoas. Eu acho que é um campo em aberto. Embora eu acho que assim, carece de regulamentação, né, gente? Porque a Anvisa ainda não regulamentou a criação de insetos, né, para alimentação humana. Eu tô meio desatualizada. Não sei se vocês viram alguma coisa assim, mas acho que já tem o selo, né, de inspeção, o CIF, mas acho que não tem uma regulamentação própria para a criação de insetos para alimentação humana. Acho que só tem para alimentação de animal ainda, né? Embora acho que sejam praticamente as mesmas exigências. Isso talvez possa ser um empecilho no momento, né? Mas com o tempo acho que isso tende a melhorar, né? E aí
também a questão do você ter várias pessoas aí criando, a gente vai ter a questão de baratear, né? Porque se a gente vê ainda é um pouco caro, né? Acho que essa é uma das desvantagens da entomofagia no momento em que a gente está, porque você comprar insetos é caro ainda. Então, ainda mais se a gente está pensando aí num auxílio para comunidades carentes, né? Num auxílio nutricional para pessoas que estão em condição de insegurança alimentar. Então, a pessoa precisa ter um acesso fácil, né? A esses alimentos. E tá deixando a desejar por enquanto nesse sentido, até porque a gente quase nem vê, a gente nem tem ainda as biofábricas, são pouquíssimas as iniciativas nesse campo que a gente tem visto. Mas com o tempo acho que isso tende a melhorar e aí a gente vai ter preços mais acessíveis, enfim. E acho que entra aí como um benefício social. Você tocou em pontos importantes. Realmente, você falou algumas questões de desvantagens, né? Que a gente até o momento só tinha falado de vantagens, mas de fato a gente acho que não tinha comentado o lance do preço, né? Dos valores, que a gente até tinha aqui comentado, anotado aqui no roteiro, mas acabamos passando batido. Que fala que tem uma maior concentração proteica, né? Mas ainda é mais caro do que carne bovina ou de aves, por exemplo, que para mim foi uma surpresa quando eu estava fazendo a pesquisa sobre esse tema. Achei curioso, mas certamente pela falta de pesquisa, de investimentos, é uma coisa meio nova ainda, com certeza acaba resultando nesse lance do aumento do preço, né? A lei da oferta e procura, né? Como você comentou, se o negócio começar a deslanchar, a tendência é que o preço fique mais acessível, né? Outra coisa que você falou de desvantagem é essa questão da aversão das pessoas, né, ao consumo, né? Eu achei interessante que você falou que algumas pessoas associam isso a um lance de inferioridade. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas faz muito sentido. Eu acho que muita gente se recusaria a experimentar ou a aderir à prática desse consumo por questão de preconceito, né? Por medo de ser taxado de alguma coisa e tal, né? De, nossa, tá comendo inseto, porque as pessoas associam os insetos à sujeira, a doenças e tal. Sendo que não é sempre assim, é óbvio, né? Claro, ninguém vai colocar uma barata para a pessoa comer, né? Uma barata de esgoto, né? Mas são pontos importantes de se colocar na discussão mesmo. Eu acho que para que isso crescesse, essa prática, realmente se tornasse uma coisa mais aceitável, seria necessário... Os vegetarianos vão querer massacrar a gente nesse episódio, né? Que a gente está incentivando o consumo de animais como alimentação. Mas, enfim, é uma coisa interessante que envolve a biologia. Acho que a discussão é válida, né? Claro. E claro, é direito deles de discordarem da gente, obviamente, né? Mas é uma coisa que precisaria realmente de muita campanha de esclarecimento, de mostrar as vantagens e tal desse consumo, né? Principalmente em relação ao meio ambiente, né? E de facilidade de alimentação para pessoas com pouco acesso, né, a alimentos, pessoas com insegurança alimentar, né? Então tem muita coisa que tem que ser colocada, né, na mesa para discutir. Então acho que você colocou pontos importantes das desvantagens que é importante a gente colocar. Não é falar que também é mil maravilhas, é só vantagem, que não é, nada é, né? Nada é. Mas acho que realmente teria mesmo essa questão da resistência. Eu vou falar por mim, que eu tenho um pouco também, Você comeria do meu inseto? ponto de vista. Você sabe que quando eu era moleque, eu assistia bastante novela, naquela época a gente não tinha TV a cabo nem nada, né? E eu não me lembro se era no Rei do Gado ou Renascer, eu acho que era o Rei do Gado. Rei do Gado. Era no Rei do Gado, velho. Bruno. Essa cena é Do maravilhosa. Antônio Mezenga. Fagundes, né? Comendo uma larva. E, nossa, demais. aquilo ali pra mim me traumatizou a minha infância, né? Ficava que coisa nojenta, não sei o que, sempre fui meio fresco com alimentação, né? E imagina, né? Só que aí eu e a Susan participamos do Febroso podcast, e uma das meninas, que agora eu não vou lembrar quem foi que falou,
disse que acho que a mãe delas comia a lagarta do coqueiro, né, Susan? Do coco, Do coco, isso. Do coco. E aí elas Dentro do falaram coco. que tinha gosto de coco, né? Ela falou, acho que foi até você que comentou, né, que tinha gosto de coco. Aí nisso aí eu fiquei curioso, falei, pô, aí até fiquei curioso de experimentar, mas não sei se eu teria coragem de comer algum outro, um grilo, por exemplo, não sei se teria. Veja só, né? Se o animal se desenvolve, o seu desenvolvimento total é dentro do coco. Ele come coco, ele respira coco. O bicho é o coco. A gente vai ter gosto. É que nem bicho da goiaba. O que o bicho da goiaba come? Goiaba. Então você vai comer o bicho da goiaba, você nem vai perceber que você comeu ele, a não ser que você veja a metade. Então, eu acho que tem muitos insetos que se assemelham muito ao gosto do que eles se alimentam. do que eles se alimentam, né? Claro que nem todos. Então, acho que muitas vezes passaria até despercebido, né? No caso da goiaba aí, né? Com o bichinho no meio da goiaba. Já do coco, não, porque acho que o pessoal pega, né? Justamente essas lagartas, enfim. E, bom, não sei. Em relação ao gosto, eu não sei como é que seria. O pessoal fala que é tudo gosto, geralmente, de amendoim. Eu sou curioso, Eu não cara. tenho curiosidade, não. Eu não comeria. Você não pode é que você não pode tirar esses Bear Grylls da vida e o cara fica com aquela carinha de nojo pra tudo, né? O cara vai comer uns petinhos de filé mignon e cara tonto, né, velho? Então não dá pra tirar. Aí você comeria, não? Comeria. Esses pirulitos também que tem com os bichos, deve ser muito da hora, cara. Pirulito? Lá na tem China pirulito. tem, né? Tipo uns com lacraia, com escorpião, com formiga. Não, mas como assim pirulito? É o espetinho? É um pirulito. É um espetinho, mas é um pirulito mesmo. É um doce, tá ligado? Acha? Não sabia, não. Esse não E tinha tem visto. tem o bicho dentro. Tem muitos com Nossa. chocolate, né? Envoltos em chocolate, enfim. Ó, e como o próprio Aron comentou, né? Dos pirulitos, são várias as espécies que a gente pode utilizar aí na entomofagia. E também tem várias maneiras de consumir essas espécies, né? Pirulito é uma delas. Mas, bom, em relação às espécies, né? Eu encontrei um artigo que mencionava que, especificamente no Brasil, né? Falando aí da entomofagia como uma ferramenta importante aqui para o Brasil, a gente teria 135 espécies de insetos que são comestíveis encontradas aqui no Brasil, né? A gente teria principalmente formigas, né? 63% dessas 130 espécies seriam dos himenópteros, né? Que abrangem formigas, vespas, abelhas, mas no caso principalmente para alimentação formigas. Depois besouros, né? E depois os da ordem Orthoptera, né? Que são os gafanhotos e os grilos. Então, o que mais consumimos e o que mais tem potencial para ser consumido seriam esses: formigas, besouros, gafanhotos e grilos. E aí, tipo, consumir de formas variadas, né? Tanto os ovos quanto as lagartas, né? As larvas, as pulpas e até mesmo os adultos. Eu acho que fora do país, acho que principalmente a gente vê consumo dos adultos, né? Sendo inteiros ou processados, mas principalmente inteiros. Aí eu tava vendo também, nessa questão de como consumir, que tá tendo uma crescente expansão aí, principalmente fora daqui do país, né? Dos insetos processados, né? Como farinha. Então a gente tem muita farinha de grilo, farinha de gafanhoto, enfim, farinha desses insetos sendo produzida. E essa farinha, então, compõe outros alimentos, né? Então, eu tinha até separado um exemplo de uma empresa francesa, se eu não me engano, acho que é francesa, que incorpora farinhas à base de insetos aí para fazer barras de cereais, enfim, várias outras coisas e até macarrão, massas. Então imagina, eu acho que eu até comeria um macarrão feito de farinha, porque acho que
talvez você tenha o gosto mascarado, né? Pelos outros componentes do prato. Então, não é só aquela premissa de como até mesmo o Arão comentou, né? Você vê o bicho. Talvez isso também seja uma coisa de impacto. Você tá vendo ali o bicho inteiro. Se a gente tiver farinha do bicho, imagina só, come um macarrão de farinha de grilo, mas não fala pra pessoa que é feito de farinha de grilo. Será que ela vai saber que é? Pra mim, sei lá, ia ser até uma curiosidade. Tipo, tem um restaurante aqui em São Carlos, não vou falar nome porque eles não estão pagando a gente. Se vocês quiserem, a galera que tá ouvindo, procura aí depois. E Que é se de quiser comida. patrocinar a gente até inclui no episódio. Isso aí, ó. Eu entrego pão pra vocês toda semana, hein, mano. Olha lá. E é de comida amazônica, tá ligado? Então tem um prato desse lá que é com formiga. Agora eu não sei qual que é a formiga lá. Não é essa uva, né? Sei lá. Mas tem um prato deles que tem, cara. E tipo, eu sou louco pra comer lá, mas não dá, né, velho? Eu sou o que entrega o pão lá, né? Eu não sou o que vai muito comer, caro, né? O pão Arão. dos caras, né? É caro. Nossa, é prato lá de 100 pila, tá ligado? Esse é um problema, não né? dá, Em é relação ao muito acesso. caro, é muito caro. É. Só que é bem louco, assim, né? Tipo, tem tudo lá. É comida amazônica, então tem essas formigas e tal. Então, mas isso é uma coisa interessante também, porque assim, tem a comida simples, né? Como a Susan comentou, a farofa de içá, que é um prato bem conhecido até, né, em algumas regiões do Brasil. E também tem a alta gastronomia, né? Tem as coisas mais chiques, mais finas, né? Os pratos que não é pro nosso bolso, né? Mas ainda que As de uma forma iguarias. as iguarias, ainda de uma forma discreta, tá ganhando um pouco do mercado aí, né? Então, ó, procurei o cardápio dos caras aqui, ó. Ó, é chip de banana com queijo coalho assado e uma formiga em cima do queijo coalho, tá Sei, já ligado? vi isso aí, já. Então, essa questão da iguaria, né, que a gente estava comentando, também vi um trabalho que falava que a Tailândia, né, que come bastante insetos aí, que a maioria das pessoas na Tailândia buscaria os insetos mais por conta de questões do paladar, né, porque gostam ou querem experimentar. E aí, no caso, os pratos são muito caros, né? Então, não teria esse apelo para... Em muitos países, a gente não vê a entomofagia como um apelo para a questão nutricional mesmo, né? Para melhora do consumo das pessoas. Mas sim como iguaria, né? Como uma maneira de se ganhar dinheiro aí, né? É uma comida exótica, né? E uma coisa que eu achei interessante, eu vou comentar que eu vi no trabalho, mas não sei, né? Que as pessoas que são alérgicas a frutos do mar, elas devem ter precauções em experimentar insetos. Porque assim como os crustáceos, né? Os insetos têm um exoesqueleto que pode provocar reações nesses consumidores que são sensíveis aí aos frutos do mar. Olha que Então, engraçado. eu não sabia disso. E aí eles até Até que faz sentido, comentam. né? Então, sim, por ser o mesmo grupo, né? Tinha pensado nisso. E eles comentam também que para as pessoas que gostam, né, de comer camarão, lagosta, enfim, podem até achar uma semelhança em relação à textura ou até mesmo sabor ao consumir insetos. Então, não sei. A gente que ainda não comeu fica na expectativa se assemelha aos crustáceos ou não. Acho que também depende do preparo do prato, né? E o que você comentou um pouco mais cedo do lance do preparo, da aparência e tal, também faz sentido. Acho que realmente você entregar, por exemplo, um espetinho de gafanhoto é uma coisa, né? A maioria das pessoas que não está acostumada com isso vai ficar com o pé atrás e tal. Agora, você preparar um prato, sei lá, uma farofa de alguma coisa, você não vai, um macarrão à base de farofa de inseto. Barrinha de Você não cereal. vai olhar e saber que é um inseto, é diferente, né? Sim. Inclusive na nutrição, isso é uma prática bastante comum, né? A pessoa não gosta de abobrinha, por exemplo, né? De chuchu, sei lá. E aí eles
colocam ali no meio, mascaram ali, né? A pessoa acaba nem sentindo muito o gosto do negócio, não vê também o ingrediente, mas os nutrientes estão ali, né? As proteínas estão ali e tal, então o que importa para o consumo é isso. A pessoa acaba consumindo de alguma forma, né? E é exatamente essa a questão, né? A entomofagia como um complemento aí, um suplemento nutricional, então acho que vai pra baixo, né? E se a gente não vê, vai pra É a baixo. mesma coisa você dar uma jaca pro Flávio ou um bauruzão milho. com carne de jaca pra ele, tá ligado? Dá um milho pro Flávio. Você der uma jaca pro Flávio, ele te espanca. Agora você der uma coxinha de jaca lá pra ele, se não falar, ele come de boa. É verdade. Eu tenho curiosidade, cara. Carne Eu tenho de curiosidade jaca. de experimentar essa coxinha de jaca aí. Eu tenho Mano, curiosidade. a Amanda sabe fazer. Eu vou pegar lá no clube uma jaca, né? Vamos fazer a Nossa, carne lá deve ser bom, hein? e eu dou uns poucos pra você. Porque o pessoal fala assim, que quando você tempera pra caramba ela, eu já vi muita gente falando que, cara, é quase igual uma coxinha de verdade. Assim, tal. Você taca Agora- aquele molho inglês lá, os bagulho, páprica, sai o gosto, né? Aham. Fica o gosto do tempero, né? Você pega aqueles frango temperado, aqueles frango de tia, que o frango é até vermelho, velho. E tanto tempero que as velhas põem, é a mesma coisa, mano. Até vermelho. Não, mas a jaca sozinha, sem chance, aí, realmente. Nossa, Só uso como arma letal. eu adoro jaca. E ainda falando, né, a gente comentou da farofa, de içá e tal, né, comentei que é um prato bastante difundido em algumas regiões do Brasil. Durante essa pesquisa que a gente estava fazendo aqui para elaborar o roteiro, eu descobri que no estado de São Paulo também é bastante consumido em algumas cidades. E aí eu descobri nessa pesquisa que tem uma cidade chamada Silveiras, que é uma cidade bem pequena, tem pouco mais de 6 mil habitantes. Existe um festival todo dedicado às içás, às formigas. Na verdade, ao consumo das formigas, né, da içá, que é a saúva, né? Se chama Festival de Içá, né? Acontece nessa cidade, Silveiras. São Paulo é uma cidade mais próxima do Rio de Janeiro do que daqui da onde a gente está. Fica uns 200 quilômetros do Rio de Janeiro, mais ou menos. E um festival de música e tal, são servidos pratos típicos. E onde o inseto é a atração principal lá, né? Então, nesse festival, eles fazem a tradicional farofa, né, de içá. Eles fazem o pastelzinho de içá, feijão tropeiro e fettuccine à base de içá. O negócio é chique, hein, mano? Olá. Eu fiquei com vontade de ir no festival. Aí eu joguei no Google, vi que é um pouquinho longe daqui. Falei, bom, vamos ver, né? Quem sabe um dia. Vamos ver se o iFood entrega. Mas achei interessante, é legal ver isso, né? Que já tá entrelaçado até Faz parte da cultura, né? Exatamente, na cultura da cidade, né? Sim. Local ali. É muito interessante, realmente. Bom, a gente falando aqui, né, se comeria ou não insetos, mas vocês já pararam para pensar que os insetos já estão presentes na nossa alimentação, ali, mascaradinhos, e a gente não tá nem sabendo. Isso é uma coisa que pode ser impactante para algumas pessoas. Mas a indústria alimentícia já utiliza insetos intencionalmente, né, como aditivos aí aos alimentos há muito tempo. Eu posso citar para vocês um dos casos mais, acho que, representativos, que seria a questão da cochonilha. A indústria alimentícia utiliza aí vários corantes, corantes naturais, né, à base aí de cochonilhas. Então, aquele insetinho que muitas vezes dá na horta, né, nas plantas ornamentais de casa, ele também uma espécie dele, que geralmente dá na palma, ele pode produzir o ácido carmínico, que é utilizado aí como um corante natural que dá esse tom avermelhado às coisas, né? Principalmente a componentes sabor morango, né? E que tenham essa cor avermelhada, como iogurtes, gelatinas, sucos, refrigerantes, sorvetes,
biscoito ou bolacha recheada, para não ter problema. Não sei se é biscoito ou se é bolacha. Então a gente já vê aí a cochonilha presente nessa alimentação há muito tempo, né? E são necessários vários insetos para a gente obter, vários não, acho que milhões de insetos para a gente obter o líquido, né? Um líquido vermelho que está presente dentro delas, que depois de passar por várias etapas de secagem, enfim, maceração, filtragem também desse material, a gente vai ter o pozinho ali, que é conhecido como corante carmim, que vai ser utilizado aí nesses alimentos. E aí a gente tem nos rótulos, muitas vezes, a gente tem as indústrias escondendo esse tipo de informação, né? Ou não deixando tão à vista quanto seria interessante. Então a gente pode procurar muitas vezes por corante carmim, ou corante natural carmim, ou corante carmim cochonilha. Algumas fábricas têm essa variação no rótulo. Ou até corante, alguns códigos, como por exemplo o E120, INS120, dentre outras variações. Então a gente sabe que, tendo isso no rótulo, está tratando de cochonilhas. E eu acho que é interessante, porque não muda o sabor dos alimentos. A gente está consumindo um corante natural que tem menor probabilidade de reações alérgicas, se comparado a um corante artificial, né? Que a gente ingerindo ali químicos. Então, eu acho que é até interessante, né, da gente ter esse corante à base de cochonilha. Se bem que hoje, acho que tem muitos outros corantes já sendo utilizados, né? Principalmente, acho que aqueles produtos veganos, né? Que utilizam mais corantes à base de carotenos, né? Carotenoides presentes em legumes, enfim, em vegetais. Mas esse corante de cochonilha está bem difundido em vários produtos, é só a gente olhar no rótulo e aí a gente vai levar um susto, falar, caramba, eu tô comendo cochonilha há 1000 anos e não sabia. E além disso, né, Flávio, o Arão também vai lembrar que fora a indústria alimentícia, a gente tem cochonilha, o corante, né, da cochonilha na indústria cosmética. Então a gente tem creme, maquiagem, batons, tudo que tiver cor avermelhada, leva o corante carmim cochonilha. Então estamos passando inseto no corpo todo também. E a gente já comentou isso lá no episódio 2, né, meninos? De uma maneira mais leve. Mas é isso. Então, os insetos já estão presentes e a gente não está sabendo lidar com isso. E além disso, ó, de ser esse negócio de insetos na alimentação, nos começa a ser um negócio proposital, tem uma coisa também de insetos na comida, tal, nos alimentos, que não é proposital, é acidental, cara. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque a Anvisa regulariza isso e tem um limite. E a Susan vai falar mais ou menos como que funciona isso. Então você tá falando, inseto na comida, coxa, então colocando pata de barata também, você nem se toca, não acontece nada, tá? Olha, Arão, não, Arão. Barata não. Eu tô dando uma forçada, mas pedacinho de asa, umas coisinhas assim, tem, cara, e não tem problema nenhum, tá? Você não vai morrer por causa disso. Então, real. Isso aí que o Arão falou é real mesmo. A gente tem a resolução da diretoria colegiada, que é o RDC de 2014, da Anvisa, que trata justamente desses limites, né? Quais são os limites que seriam toleráveis para a presença de fragmentos de insetos, no caso a gente fala de fragmentos de insetos, mas de várias outras coisas, outros corpos estranhos, mas vamos se ater só aos insetos, nos alimentos, né? Que são resultantes dessas falhas do processo de produção. Eu acho que vale lembrar que a Anvisa menciona que esses fragmentos são microscópicos. Bom, sim. Enfim. Mas nesse documento que eles mencionam esses limites, eu separei alguns para a gente ter uma ideia do que a gente está se alimentando de insetos já na nossa rotina. Bom, farinhas.
farinhas de trigo, todas essas farinhas que a gente utiliza como, né, matéria para outros produtos. A Anvisa considera aceitável 50 fragmentos de inseto em 50 gramas de farinha. Ketchup, massa de tomate, 10 fragmentos de inseto em 50 gramas. O café, você que está nos ouvindo agora tomando aquele cafezinho revigorante, 50 fragmentos de insetos em 25 gramas de café são aceitáveis. Então, cada xícara e cada gole vai 50 fragmentos para baixo. E do café pra você ver, né? Os caras já tomam café que sai da bunda do bicho lá, toma café com inseto. Eu sabia ainda. que agora eu ia lembrar dele. Mas esse aí é uma grana, hein? E Pois é. esse é um Esse aí cara. não é todo mundo que Os caras toma. pagam caro no café de merda, velho. Pelo amor de Deus. Pois é. Se você não gosta de café, não bebo café, eu só bebo chá. O limite tolerável para os chás, ele varia muito de acordo com o chá. Mas eu peguei o maior, assim, que tem o maior número de fragmentos, que seria o chá de hortelã. O limite de tolerância dele é de 300 fragmentos de inseto em 25 gramas. Né? Caramba. Ou ainda, que foi uma das... Pois é, foi uma das exceções que eu vi na lista, que o chá de hortelã, ele ainda permite até 5 insetos inteiros Caramba. em 25 gramas. É o único que permite dos produtos listados lá. E, claro, 5 insetos inteiros e pedaços, exceto os insetos que sejam considerados insetos de risco. Uhum. O que seriam insetos de risco? Baratas, que o Arão falou. Então, se tiver uma perna de barata, não passa. Sim. O lote teoricamente, né? O lote Barrado. O lote não passa, é barrado. Baratas, formigas e moscas são esses insetos considerados de risco, porque eles se reproduzem em locais onde mantém contato com fezes, né? Uhum. Cadáveres, enfim, lixo. E também os barbeiros, né? Que podem passar pra gente aí o tripanossoma. E isso em qualquer fase de desenvolvimento são barrados, né, esses insetos, estando eles vivos ou mortos, inteiros ou mesmo em partes pequenas. Então, se tem barata, formiga e mosca, que são coisas que podem ser prejudiciais, o lote barrado. Se não, não tem problema. Né? E aí essa lista se estende, né? A gente tem as especiarias, orégano, canela, pimenta do reino, cacau em pó e, obviamente, o nosso chocolate, né? No nosso chocolate a gente tem aceitável no máximo 10 fragmentos de insetos em 100 gramas. Então, a gente tá comendo inseto aí sem saber e como o Arão disse, tá tudo bem. Eu acho que até então não causa, até porque é inevitável, né? Todo esse processo, porque a matéria-prima utilizada para esses produtos, ela tá em contato com o inseto, né? O inseto também se alimenta dessas matérias. Sim. Então é muito difícil, né? Você acabar tendo esse controle, separar na hora do manejo, enfim. São várias coisas, né? Mas a gente tá comendo. E assim, o trabalho, né, da agência de vigilância sanitária não é uma coisa feita de qualquer maneira, assim, né? Então, óbvio que eles não iam liberar uma coisa que fosse prejudicial pra gente, né? E aí você também comentou esse lance de fragmentos que são permitidos e tal. É bom também reforçar esse lance de que são fragmentos microscópicos, coisas que a gente não vai ver, né? E mesmo os insetos inteiros que são aceitos nos chás e outros produtos aí, também você não vai encontrar um gafanhoto lá dentro do seu saquinho de chá, né? Um bicho inteiro grande, né? Provavelmente são insetos diminutos, né? Muito pequenos, assim, quase imperceptíveis, que não passam na triagem ali da seleção dos produtos, né? Sim, é isso. E assim, a Anvisa parece ser bem rigorosa com essas normas, tanto que até se você entrar no site da Anvisa, você tem lá
todas as informações você vê lá direto, lotes sendo barrados, eles mencionam os lotes, por quê, qual era o problema. Eu achei bem interessante também, que era uma coisa que eu não sabia, que tinha essa questão das informações, né, do que tá acontecendo. Eles dão lá também, então eu acho que é super confiável, uma agência super confiável sim. e acho que não tem problema nenhum da gente ter esses pedacinhos de inseto, né? É aquilo, né? São notícias que quando são divulgadas aí, bota a galera em pânico, né? Até na mesma pegada aí tem a notícia que saiu um tempo atrás, é de uma marca bem famosa de ketchup que tinha não sei quantos pelos de roedores, né? Pelos de rato. Né? Tem isso também na norma E lá. também Areia tá também. dentro das normas, né? Também é aceitável, né? Tipo, até não sei quanto, beleza, pode ter. Aí a galera fala, mano, como assim? Um pelo de rato no ketchup já é muito, mas na questão do procedimento, da produção, né? Não é tão simples assim, né? É que a galera já imagina que o rato tá nadando no ketchup, né? Não é assim, né? Então, é isso aí que eu ia falar, cara. A galera acha que é assim, tipo, mano, vocês já comeram coisa pior sem nem saber, tá ligado? E não é falando dos sentidos de zoeira da coisa, é sério mesmo, cara. Você acha que o cara que você pede o dogão lá, que vai fazendo a chapa do cara é limpinha, né? Você acha que não passa É, barata de noite na chapa do cara e o cara limpa ela depois pra você fazer teu lanche no dia seguinte? Faz nada, brother. Então, vocês comeram coisa muito pior, tá ligado? E não deu mal nenhum. Então, um pelinho de rato não vai acontecer nada, cara. segue o baile. Segue o baile, cara. Segue o baile. Cara, tinha uma lanchonete aqui que a gente foi. O apelido da lanchonete ficou barateiro, velho. Barateiro. Porque o cara tava fazendo lanche. Mas que era barato, Aron. Além disso, o cara tava fazendo lanche, subiu uma barata nas costas do mano, assim. O cara Nossa. botando lanche uma chapa e uma baratona no ombro do cara, velho. É que ele já tava implementando a entomofagia ali na lanchonete Eita! dele. Pronto. Isso aí, o Flávio falou dessa questão da entomofagia, eu lembrei de uma coisa que eu ia comentar lá no começo, eu acabei esquecendo. Acho que até o Flávio falou, né? Que a entomofagia não se resume a, tipo, pegar os insetos por aí, né? Não se resume a, sei lá, tô indo aí, achei, vou pegar esse bicho e comer. Não seria isso, né? Seria a criação controlada, com regras ali, né, para questão de vigilância sanitária, Regulamentado. enfim, tudo limpo. Então você tem a criação onde o bicho vai ter contato só com o alimento, né? Não é realmente como o Flávio, né, também já comentou, pegar uma barata passando o cara lá do lanche, não é isso a questão, né? Então a gente tem que clarear as coisas nesse sentido. Então, é um alimento como qualquer outro que está sendo produzido. Então, vai ter as suas regras, as suas normas, para que seja algo limpo, né? Para que seja algo próprio para o seu consumo. Então, acho que não teria problemas também nesse sentido, em relação à contaminação, né? Por ação de bactérias, enfim, essas coisas todas. Justamente porque o pessoal associa, né? Inseto a sujeira, coisa suja, né? Então, não é nesse sentido aí. Acho que são bem limpinhos os bichos e criados para essa finalidade. Então, acho que é seguro a gente comer também, né? Se aventurar nesse campo da entomofagia. Exatamente. E tão seguro que, acho que para fechar aqui a gente pode puxar esse último tópico, vários países já utilizam insetos na alimentação, né? Já fazem consumo desse tipo de alimento, né? E aí a gente tem uma pequena lista aqui, né, que talvez não seja tão pequena assim, até pelo tamanho dos países, né? Mas como exemplo a gente pode citar Estados Unidos, México, China, Colômbia, Brasil, alguns países na África, Tailândia e Austrália. São alguns dos países que já fazem consumo de insetos, já tem essa prática da entomofagia, né? E são lugares onde eles são usados para complementar a alimentação, né? E o número de pessoas estimado que consome, né, insetos e tal, é de cerca de 2 bilhões de pessoas no planeta.
é bastante gente, né? Não é pouca coisa, não. Pra gente aqui, pra muita gente aqui do Brasil, em algumas regiões aqui do nosso país, isso pode ser uma novidade, mas, 2 bilhões de pessoas é muita gente. A gente comentou agora há pouco, no começo do episódio, que a gente chegou a 8 bilhões de pessoas há um mês, né? Então, é uma grande porcentagem da população do planeta aí que, de alguma forma, já consome esse tipo de alimento, né? Já se alimenta de insetos. Bastante gente mesmo. Beleza, galera. Então, chegamos aí na reta final desse papo sobre comer insetos. A gente espera que você não tenha ficado com muito nojo do que a gente comentou por aqui e tenha esclarecido alguns pontos interessantes dessa discussão, que para mim foi bem legal, um assunto que a Susan que propôs, e topei na hora porque Imagina, né? Foi bem legal essa ideia, achei massa, fugir um pouco de alguns episódios padrões aí que a gente tem, achei uma discussão bacana. Mas então vamos lá, né, para o nosso tradicionalíssimo momento Indicações Culturais. E como ele não tá dando as caras sempre por aqui, vamos começar por ele. Vai lá, Aron. Eu tava procurando então aqui, porque eu falei, não vou procurar uma coisa agora, porque eu não tinha esquecido, né? Tava procurando aqui no meio do episódio. E eu achei um documentário que fala exatamente sobre isso que a gente falou. Então eu vou indicar esse documentário, eu vou até assistir ele hoje. Que chama Insetos, uma aventura gastronômica, que são 2 chefes de cozinha que os caras viajam por todos os continentes do planeta procurando as culinárias que usam os insetos e larvas na alimentação, né? Que eles acreditam que vai ser o futuro da cozinha ocidental. Então, ó, tudo que a gente falou vai estar nesse documentário, vocês podem assistir também. Acho que vai ser da hora. Já complementa a conversa aqui. Bacana. Mas o que o Aron falou aí, né? Eu lembrei agora que eu vi, agora eu não lembro quem era o autor, mas acho que é um dos primeiros livros lançados aqui no Brasil, que é a questão de... até sugere receitas, é um livrinho que chama Insetos na Alimentação Humana, Guia Prático de Receitas. E aí te dá várias receitas que você pode utilizar insetos e de maneira que você possa fazer em casa, né? Aham. Mais simples. E eu achei legal. O Aron falou disso aí, eu lembrei. Bacana. Tem até livrinho também. Vamos colocar também na indicação aí junto. A minha indicação não tem muito a ver com o tema, tem um pouco a ver, né, com biologia e tal, mas vou fazer meio que um jabá aqui do episódio número 30 do podcast Sério Sapiens, onde eu tive o prazer de participar mais uma vez, a segunda vez que eu participo do podcast deles. Dessa vez eu conversei com o Renan e o William, e o assunto foi a biologia do entretenimento. Então o episódio chama Espécies Fantásticas, a Biologia do Entretenimento. Mais ou menos como uma conversa que a gente teve com o Elidiomar aqui, né? Então teve uma abordagem um pouco diferente, mas também mais ou menos na mesma pegada, né? A zoologia como inspiração para a cultura pop, né? Foi uma conversa bem legal. Inclusive também, se já quiser emendar, pode também ouvir esse episódio nosso, né? Do nosso podcast aqui, com a conversa com o Elidiomar, que foi bem legal. Então, enfim, para quem gosta de cultura pop, de nerdice, de biologia, fica essas 2 indicações aí. O episódio número 30 do Sério Sapiens e o episódio número... Qual que é o episódio nosso, Susan? Do Elidiomar? Ó, eu vou chutar 56, mas pera aí que eu vou confirmar. Nossa, se a Suzy acertar, velho, pelo amor de Deus, joga na Mega Sena. Eu acho que é Acerta 56. os números, cara. Né? Ela 56. sabe esse episódio, Eu acertei. É isso aí mesmo, Olha 56. só, você tá louco, velho. Não é, eu tenho problema com o número, Aron. Cola na minha cabeça, Isso não é problema. negócio cola que eu lembro. Mas é isso aí, então, 56. Perfeito. Então é isso, fica essas 2 indicações aí pra galera.
E você, dona Susan Cunha? Bom, eu já nem falei do Sério Sapiens, porque eu já sabia que você ia indicar. Mas antes de eu fazer a minha indicação, eu queria só deixar um recadinho. Queria mandar um recadinho para nossa ouvinte, a Carol Nascimento. Carol, muito obrigado pela companhia, né, por ouvir a gente aqui no podcast. Nós ficamos muito felizes com a sua mensagem e eu mais ainda pelo seu carinho. Um grande beijo para você. Mas vamos lá, então. Voltando nas indicações. A minha indicação é um podcast, que eu estou viciada em podcast. E eu queria indicar um podcast do Spotify, que é Mitos e Lendas, que trata de mitos e lendas. E é bem legal que os episódios são curtinhos e eles vão por tópicos ali, né? O primeiro ali são mitologia egípcia, que foi o que me prendeu, porque eu adoro mitologia egípcia. Depois você tem muita informação sobre mitologia nórdica, tem várias mitologias. Agora eu tô na tailandesa, achei bem interessante. Quando eu passei pela nórdica eu lembrei do Arão. É bem interessante, é levinho, assim, é bacaninha de ouvir para quem gosta de mitologia, essas lendas que envolvem. É bem legal, mas acho que só tem no Spotify, né? Exclusivo do Spotify. Acho que essa é uma questão só. Mas de resto é bem interessante e vai abordando várias mitologias. Acho que é legal para quem gosta, para quem quer distrair. E, enfim, essa aí é a minha indicação de hoje. Vou ouvir. Ah, é legal, gostei. Eu não conhecia nada de mitologia nórdica. Dá uma pincelada, né, Arão? Mas muita coisa, pra né? começar a ver, pra você entrar nessa pegada, é bem legal, sim. Beleza, então, galera, é isso aí. A gente chega ao fim desta conversa. Agradeço aos meus 2 companheiros, meus amigos aqui de bancada virtual pela conversa. E claro, né, deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Muito obrigado por fortalecer nosso trabalho. A gente sempre pede para você nos enviar críticas, sugestões, elogios. Pode sugerir convidados, sugerir tema para o nosso podcast, porque às vezes é até difícil da gente conseguir convidado e pensar num tema que a gente ainda não tenha abordado. Então, é sempre bem-vindo essas opiniões enviadas pelos nossos seguidores, nossos ouvintes. Pode mandar o nosso e-mail, biologismo@gmail.com, ou nas nossas redes sociais, onde for mais fácil para você. A gente está sempre de olhos e ouvidos abertos. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um beijo e um abraço. Beijo, gente. Até. Mas... Ó, tá saindo som no coisa de alguém aí. Pera aí. Não, pera aí, que é meu aqui. Eu falei demais. Desculpem. Falei demais, desculpa. Que podre, tem uma formiga em cima do bicho, do doce. Eu não pagaria pelo Aí doce. vai os pobres, né? Vai os pobres. Ô, garçom, tem um bicho aqui na minha então, comida, exatamente. né? A gente tem a resolução de... Oh, bom jogo. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Aron Marmorato e Susan Cunha. O roteiro foi elaborado por Susan Cunha e Flávio Diniz e a edição e a arte por Flávio Diniz.